Olá, mais uma vez aqui com vocês. Pessoal, semana passada eu pedi que vocês assistissem dois links do YouTube relacionado ao modelo atômico de Rutherford, né? Que é o modelo atômico superior ou após o modelo de Thomson, que substituiu o modelo de Thomson. Porém, antes da gente estudar sobre o modelo de Rutherford, nós vamos estudar um pouquinho sobre a radioatividade, porque o modelo atômico do Rutherford foi baseado nos conceitos da radioatividade. E aí tem algumas nomenclaturas da radioatividade que vocês podem ficar em dúvida. E aí então, eu antes de gravar um vídeo sobre o modelo atômico de Rutherford, eu achei primordial a gente falar um pouquinho sobre a radioatividade, ok? Então, ainda para nossa aula de hoje, eu vou falar sobre a radioatividade. Em relação à teleaula dessa semana, que foi transmitida no dia 6 de julho, né, na segunda-feira, falava sobre substâncias e conceito de matéria, misturas homogêneas e heterogêneas. Eu não vou fazer atividade em relação a isso, não, porque isso aí foi o primeiro conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula. Vocês fizeram vários exercícios sobre isso. Em relação às misturas homogêneas e heterogêneas, eles estão repetindo os conteúdos nessa teleaula, né? Eles começaram com conteúdo de substâncias puras, misturas homogênea e heterogênea. Aí agora, essa semana, eles vieram trabalhar o conceito do que seria matéria e o que seria substâncias, misturas homogêneas e heterogêneas. Então, eles estão fazendo uma inversão dos conteúdos. E aí, eu não acho primordial estar cobrando mais nada em relação a isso. Eu acho que esse assunto já está bem mastigado. Vocês já conseguiram, acho que, identificar, né, qual o conceito de matéria e que é o conceito de substâncias, misturas homogêneas e heterogêneas. Eu acho que vai ficar até repetitivo e cansativo, tanto para vocês quanto para mim. Mas aí, se ainda tiver algumas dúvidas após aquela videoaula, após as teleaulas, vocês podem estar pedindo que eu faça uma nova gravação. Então, em relação à aula dessa semana, eu não vou cobrar nenhuma atividade, frisando que ela é uma revisão do que a gente já tinha visto em sala de aula. E já tínhamos feito várias atividades referentes a esse assunto, ok? Mas caso tenha alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Gente, radioatividade. Quem é que nunca ouviu falar sobre a radioatividade? A radioatividade eu posso ver, eu posso sentir. Felizmente, as radiações, elas não podem ser vistas, né, a olho nu. Elas não têm cheiro, né, não têm sabor. Elas trazem consequências quando o nível de radiação está muito alto. Quem é que nunca ouviu falar do acidente de Césio em Goiânia, né, que esqueceram uma máquina radioativa de um hospital de câncer lá em Goiânia em um lixão? E um catador de lixo pegou aquela máquina, né, e começou a destruir, tirar materiais dentro dela, metais para vender no ferro velho. E aí, quando ele rompeu uma cápsula, dentro dessa cápsula tinha um pozinho. Ele, coitado, sem saber do que seria, né? Esse pozinho nada mais, nada menos era o césio, que Césio 137, que ele é muito radioativo. E com a ruptura dessa cápsula, ele retirou esse pozinho e saiu presenteando a família com aquele pozinho, né? Então, todo mundo que ele gostava, ele dava uma amostra do pozinho radioativo. Só que aí, ao longo do tempo, e aí foram tendo consequências, né? E essas pessoas que ele presenteou com esse pozinho, que quando estava escuro, né, ele emitia uma coloração muito bonita. Ele achou que tinha descoberto um tesouro, né, valiosíssimo. E aí essas pessoas foram tendo contato com essa amostra do césio e foram sofrendo algumas permutações genéticas, foram tendo membros amputados. A filha dele foi a que sofreu a maior consequência de tudo isso, né? E ela passou esse pozinho de césio no corpo, então ela teve câncer.
E todas as pessoas que tiveram contato com essa amostra tiveram consequências gravíssimas. Então esse é apenas um dos exemplos do perigo da radioatividade. Porém, a radioatividade, quando ela é bem utilizada, ela traz também benefícios para a sociedade. Ela não pode ser vista apenas como a vilã da história. Depende da forma como ela vai ser utilizada, né? Então, a radioatividade, quem foi que descobriu a radioatividade? Como é que ela surgiu, né? É bom vocês terem esse conhecimento, antes da gente aprofundar um pouquinho no modelo atômico de Rutherford. Então, o que é essa radioatividade? Quem foi que descobriu? No ano de 1896, acidentalmente, olha só como é que é as coisas, né? Foi acidentalmente. Becquerel descobriu a radioatividade natural. Ele começou a observar, através do sulfato duplo de potássio uranila, ele conseguiu impressionar chapas fotográficas. Ele começou a observar naturalmente que esse sulfato de potássio e uranila, ele emitia alguns feixes de luzes, e que esses feixes de luzes, quando eles eram utilizados em chapas de fotografias, eles conseguiam ajudar no processo da impressão, né, das fotografias, e eles conseguiam emitir alguns feixes fluorescentes. E aí ele começou a estudar, e aí Becquerel foi quem descobriu a radioatividade, né, através desse experimento acidental. Então, Henry Becquerel foi quem introduziu o conceito de radioatividade, de acordo com a ciência, né? Tem um casal também chamado Pierre Alexandre e Madame Curie. Eles identificaram a radioatividade, né, através do elemento urânio, e depois eles descobriram também que o polônio, ele também é um elemento radioativo, e ele tem em torno de 400 mil vezes mais, ele emite mais radioatividade do que o urânio. Então, posterior ao urânio, Madame Curie e Pierre Alexandre descobriu o polônio. Depois também descobriu outro elemento, que seria o rádio. Então, dos 3 elementos radioativos, o rádio seria aquele elemento que mais emite radiações. E Pierre Alexandre e Madame Curie, eles ficavam muito tempo expostos a essa radiação, realizando esses experimentos. Madame Curie, diariamente, tinha dia que ela ficava em torno de 12 a 14 horas exposta a essa radiação. E aí ela contraiu um câncer, né? E depois veio a óbito devido a esse nível de radiação. Então, nós podemos perceber que naquela época, ou seja, no ano de 1898, ainda não se tinha comprovação do poder das consequências da radioatividade. Tanto é que Madame Curie e Pierre Alexandre, eles realizaram os experimentos em laboratório sem utilizar nenhuma proteção contra essa radioatividade. Então, também foram 2 cientistas que deram uma contribuição aí nos conhecimentos da radioatividade. A partir dessas pesquisas, dessas descobertas, a ciência, elas demonstraram que os elementos radioativos, eles podem emitir 3 tipos de radiações: alfa, beta e gama, né? A radiação alfa, ela é uma radiação positiva, a beta negativa, e a radiação gama, ela não é tratada como sendo uma radiação, ela é uma onda eletromagnética. Por que ela é uma onda eletromagnética? Porque ela não possui nenhum tipo de raios, nem positivo e nem negativo. Então, a partir do século XX, o Rutherford, ele criou um aparelho para estudar esses tipos de radiações. Então, ele, através dos conhecimentos, percebeu que o átomo, quando ele sofria essas radiações, o que seriam essas radiações? Quando ele sofria a ruptura do núcleo atômico dele, quando ele recebia essa quantidade de energia e o núcleo era rompido, essa ruptura, ela poderia emitir esses 3 tipos de radiações: alfa, beta ou gama. Então, essas radiações eram emitidas pelo material radioativo, e
dependendo dessa trajetória, essas radiações poderiam ser desviadas ou não de um certo bloco de chumbo. Foi o modelo atômico de Rutherford e foi baseado nisso. Próxima aula eu vou explicar um pouquinho detalhadamente como é que ele fez essa aparelhagem. Mas o que vocês precisam agora no momento descobrir? Que o átomo, quando ele sofre ruptura do núcleo atômico, ou seja, quando eu tenho a quantidade excessiva de energia, ele vai emitir radiações que podem ser alfa, beta ou as ondas eletromagnéticas, que é a gama, ok? Essas radiações elas podem ter alto poder de penetração ou não. Cientificamente, qual é o conceito de radioatividade? Então, radioatividade é a capacidade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e partículas de seus núcleos instáveis, com o objetivo de adquirir estabilidade. A emissão de partículas faz com que o átomo radioativo de determinado elemento químico se transforme num átomo de outro elemento químico diferente. Então, quando esse núcleo atômico ele é bombardeado, seja pela partícula alfa, beta ou as radiações gamas, esses elementos eles sofrem transmutação, ou seja, transformação. Eles deixam de ser um elemento radioativo e se transformam em um outro elemento radioativo. Eles sofrem transformações. Vamos analisar esses tipos de radiações. A primeira radiação ela é considerada radiação alfa. Quem é a radiação alfa? Ela é representada pelo símbolo alfa, número de massa 4, número de prótons 2. Ela é uma partícula com carga elétrica positiva, radiação alfa, constitui 2 prótons e 2 nêutrons. A velocidade da partícula alfa é em torno de 2.000 km por segundo. Poder de penetração, a partícula alfa ela tem um poder de penetração muito pequeno. São detidos pela pele, então ela consegue ultrapassar apenas a camada da pele. A pele absorve a partícula alfa, né? Eu consigo barrar uma partícula alfa apenas com uma folha de papel, tem uma espessura em torno de 7 centímetros de ar. Então, ela é uma partícula que possui o poder de penetração muito pequeno e ela pode ser barrada facilmente, apenas com uma folha de papel. Então, se de repente eu for receber uma emissão alfa, um local onde está tendo emissões radioativas, e apenas com uma folha de papel eu consigo proteger o meu corpo daquelas radiações. Poder de ionizante ao ar, ele é elevado, por onde passa, capturam elétrons, transformam-se em átomos de hélio. Então, ele vai fazer essa captura de elétrons e posteriormente vai se transformar em hélio. De acordo com a lei da radioatividade, a partícula alfa, vamos entender o comportamento, né? Já que quando o núcleo de um átomo ele sofre uma ruptura, uma transformação, ele se transforma em um outro elemento, depende do tipo da radiação que ele recebe. Quando o átomo ele sofre uma quantidade de energia no núcleo atômico e essa transformação, essa transmutação, ela é proveniente de uma partícula alfa, o que vai acontecer? Então, de acordo com a lei da radioatividade, ou lei de Sonde, quando o núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui de suas unidades e seu número de massa diminui de 4 unidades. Como assim, professora? A partícula alfa, quando um elemento químico ele sofre a radiação de uma partícula alfa, ele vai diminuir 4 unidades do número de massa e 2 unidades do número atômico. Então, exemplo, eu tenho um elemento urânio, que ele vai ter o número de massa 235 e o número atômico 92. O que vai acontecer? Se o átomo de urânio ele sofrer a ruptura com uma partícula alfa, ele vai deixar de ser urânio e vai se transformar em tório. Então, antes o urânio ele tinha o número atômico 235. O que vai acontecer após essa emissão da partícula alfa? Ele vai diminuir 4 unidades do número de massa. Se ele tinha 235, ele vai passar a ter 231. Em relação ao número atômico, ele vai diminuir 2 unidades. Se ele tinha 92, ele vai passar a ter 90. Então, a radioatividade
ela é um processo de emissões de radiações, ondas eletromagnéticas, quando o átomo sofre ruptura do núcleo atômico dele. E essa radiação ela pode sofrer o processo da transmutação de um elemento para outro. Então, nesse caso, o átomo de urânio, ele sofreu uma emissão de uma partícula alfa e ele se transformou, ele deixou de ser urânio, que é um elemento muito radioativo, e se transformou em um elemento tório, tá? Então, essa seria a partícula alfa. A segunda partícula é a partícula beta. O que vai acontecer quando o átomo ele sofre a ruptura atômica, ele sofre a emissão de uma partícula beta? Quando o núcleo atômico ele é rompido através de uma partícula beta, ela é uma partícula com carga negativa, então a partícula alfa ela era dotada de carga positiva. Então, se é positiva, perde elétrons. Já a emissão beta, ela é uma partícula negativa. Se eu fico carregado eletricamente, quer dizer que eu fico com a quantidade em excesso de elétrons. Então, se ela é uma partícula negativa, ela vai ganhar elétrons. Então, a partícula beta, ela vai manter a quantidade de massa do elemento químico, porém, ela vai aumentar em uma unidade o número de prótons. É uma partícula com carga elétrica negativa e massa desprezível, né? Então, vamos ver na prática como é que vai ficar isso. Olha só. Então, eu tenho aqui a velocidade média da partícula beta. Ela é 95% a mais da velocidade da luz. Poder de penetração, ela é 50 a 100 vezes mais penetrante que a partícula alfa. São detidas por 1 centímetro de alumínio, em torno de 2 milímetros de chumbo. Então, a partícula alfa, eu conseguia barrar ela com uma folha de papel. Porém, a partícula beta, ela tem um poder de penetração em torno de 50 a 100 vezes maior do que a partícula alfa. Então, na partícula beta, eu só vou conseguir barrar essa partícula com uma folha de alumínio, tá? Então, uma folha de papel eu já não consigo, eu preciso de uma folha de alumínio. Os danos causados ao organismo. Existem vários danos causados ao organismo, maiores do que as emissões alfa, podem penetrar até em torno de 2 centímetros do corpo humano e causar danos bastante sérios. No caso das partículas alfa, elas ultrapassavam apenas o tecido, né? As partículas betas, elas vão conseguir ultrapassar os tecidos e vão começar a atingir já os órgãos das pessoas, ok?